E olha, o Ibovespa renovou mais uma vez o recorde histórico de fechamento. No ano passado, o índice superou diversos patamares, até se aproximar do patamar de 160 mil pontos na última quinta-feira. Para a gente falar sobre esse movimento de novos recordes do Ibovespa, converso agora com Leonardo Delgado, head de alocação da Arca Investimentos. Leonardo, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Obrigado, Vitor. Primeiramente, agradecer a audiência da CNN. Ontem batemos aí novamente nossa máxima histórica, 166 mil pontos, um novo recorde ali histórico para o Ibovespa, superando até as expectativas para o final do ano de 2025, que eram ali na casa dos 150, 155 mil pontos. Tá? Ano passado, puxamos ali basicamente o setor de educação, subiu mais de 144%. O construção civil ajudou bastante na nossa performance, também subindo mais de 80%, e o setor de energia elétrica com 67%. Leonardo, eu queria começar entendendo exatamente, em meio a esses bons resultados setoriais, né, que você traz, qual o papel das blue chips em relação ao nosso índice Bovespa, qual é a correlação também com os movimentos de commodities, notadamente petróleo e minério de ferro, que a gente tem acompanhado com essa oscilação bastante ostensiva ao longo do ano passado. Queria entender esses fundamentos por trás dessa alta que a gente acompanhou em 2025 e os motivos por trás exatamente dessa valorização. Claro, a parte de commodity, né, infelizmente, prejudicou, tá, o setor do Ibovespa. Então, o Ibovespa majoritariamente ele anda conforme as commodities, mas em 2025 isso não ocorreu. O que puxou basicamente o nosso índice do Ibovespa foi sim a parte do setor interno, com expectativa, né, de corte de juros que a gente provavelmente vai ter agora em janeiro, ou então iniciando em março de 2026, e a gente tem uma expectativa para 2026 que isso continue, né? Porque a gente está hoje com uma taxa básica de juros, nossa taxa Selic, em 15%, e nosso boletim Focus, né, feito ali pelo Banco Central, tem expectativa para o final do ano de 2026 com os juros na casa dos 12,25%. Então temos ali o setor de commodities, agronegócio, petróleo e gás ali, basicamente com o Petrobras, sofrendo um pouco ainda no início de 2026, principalmente, né, Petrobras ali com o ataque ali dos Estados Unidos à Venezuela, o que tende a abrir mais ali o comércio da maior reserva de petróleo que a gente tem no mundo, que fica na Venezuela. E isso derruba o preço do petróleo. Dado esse cenário, Leonardo, que tipo de previsão a gente pode fazer para o nosso índice Bovespa ao fim de 2026, com esses movimentos geopolíticos bastante significativos, um nível de arrefecimento do nível de atividade econômica, por exemplo, principalmente tratando da China, mas pensando nessa oscilação do preço do barril do petróleo e, evidentemente, a condução de uma política monetária um pouco mais dovish, né? Ainda mantendo o juro no patamar bastante elevado. Mas que tipo de projeção a gente consegue fazer para o comportamento dos nossos ativos listados no índice? Nós temos aqui um preço-alvo de 185 mil pontos, são as nossas projeções, mas 2026, a gente sabe, é um ano eleitoral, é um ano pautado ali por muita volatilidade. Um candidato é um pouco mais pró-mercado, o mercado tem falas ali que o mercado acaba não aderindo muito para esse tipo de movimentação de alta. Então, a gente vai ter grandes picos ali de movimentações de altas fortes, de quedas fortes ali durante os dias, semanas, basicamente pautado nas nossas eleições e também movimentos externos, né? Então, como você bem disse, Vitor, a China tem sofrido, né? O PIB deu 5% da China no ano passado, acima até das projeções de muitos analistas, mas a gente ainda vê que o setor interno, né, a nossa política, acaba afetando bastante em ano de eleições. Acho que um dado importante da gente trazer aqui é que em todos os anos que tivemos o fechamento da Selic abaixo de quando começamos os anos, o Ibovespa conseguiu ficar positivo na média em 28%. Né? Então tivemos ali bons anos, boas projeções para anos de corte de Selic dentro do Ibovespa.
Leonardo, fazendo uma provocação e olhando para o passado, a gente teve um resultado bastante expressivo do nosso índice Bovespa, né? Um avanço de mais de 30%. Eu queria entender, com a Selic a 15%, como você colocava, por que o investidor busca risco na renda variável? Por que não se arraigar ao investimento de renda fixa, pagando 1,1% ao mês e está tudo certo? Com certeza, é um movimento ali que foi bastante inexplicado, né, pelos especialistas, não tinha essa expectativa de ultrapassar os 155 mil pontos, e isso daqui foi basicamente pautado pela queda de juros nos Estados Unidos e o investidor estrangeiro aportando cada vez mais recursos aqui no nosso país. A gente conseguiu ver até o dólar, né, saindo do final de 2024 ali da casa dos 6,20, fechando 2025 na casa dos 5,35, 5,40, depois ali até de algumas notícias de Flávio Bolsonaro entrando na corrida presidencial, o que ajudou o dólar subir um pouquinho mais ali no final do ano. A gente estava na casa dos 5,30. Então, basicamente, essa alta do Ibovespa foi dado a aportes do investidor estrangeiro. O investidor local ainda um pouco aquém, iniciando agora os novos aportes, dado que a gente vai ter o início de corte de juros ainda, né? Então, o investidor estrangeiro comandou toda essa alta ali para 166 mil pontos. Leonardo, pensando nessa tendência do Federal Reserve de agora manter a taxa, o intervalo de juros inalterado lá nos Estados Unidos, a gente pode ter uma redução do apetite do gringo também pelo nosso índice, pelos papéis, pelos ativos brasileiros? Com certeza a gente vai ver menos entradas nesse início de ano, mas aonde a gente acha que vai ter mais aportes do investidor local, né? Então, os grandes fundos de investimentos multimercados ainda estão pouquíssimos posicionados no Ibovespa. A gente tem visto ali em 2025 saídas de empresas, né, fechamento de capital de algumas empresas da Bolsa, o que reflete que os donos, né, daquelas empresas ou então outras empresas veem que o preço das nossas ações estão baratas, né, porque eles pagam ali 20, 25% acima do preço de tela, porque para eles o crescimento que aquela empresa vai ter, os lucros que aquelas empresas vão ter dentro do nosso mercado, ele acaba sendo um pouco baixo hoje, né? Então eles entendem que o preço compensa eles pagarem esse preço um pouco acima, tá? Então a gente tem todo essa projeção aqui, o gringo ficando um pouco mais distante nesse início de ano, mas já temos projeções ali para 2 cortes de juros também do Fed ainda para 2026, o que pode causar ali no segundo semestre uma vinda a mais ali de capital estrangeiro. Leonardo, pensando nesse comportamento de hoje do nosso índice Bovespa, a gente está vendo uma queda agora de 0,68%. Eu queria entender, isso tem correlação com o IBCBR, por exemplo, com essa perspectiva de uma manutenção da taxa de juros inalterada por um período mais prolongado, para usar o Banco Centrês aqui? Com certeza, isso acaba afetando bastante a expectativa, né? O mercado ele é movido por expectativa, então quando um dado, né, ou de inflação ou então de atividade econômica do nosso país venha um pouco ali acima das expectativas, isso acaba dificultando o nosso Banco Central de cortar efetivamente os juros ou então cortar o tanto que o mercado espera, né? Então isso acaba o mercado tende a ter alguma certa diminuição ali, uma certa queda, ainda é uma queda bem moderada, a gente coloca no mercado como uma correção, pois a gente está ali em máximas históricas, né, menos de 1% ali dos 166 mil pontos, então a gente ainda vê isso como uma correção, vê que os investidores ainda estão olhando de uma forma construtiva para essa queda de juros ali, um pouco mais ainda dovish, né, como você bem colocou, Vitor.
Leonardo, esse movimento eleitoral, né, sobre o qual você tratava anteriormente, a gente pode acompanhar, né? A gente tem algumas datas-chave em 2026, né? Abril, por exemplo, com a consolidação das candidaturas, ou pelo menos das pré-candidaturas, evidentemente esse período todo até outubro, quando de fato teremos o pleito. Eu queria entender que tipos de ralis a gente pode esperar ao longo desse ano, com essas datas importantes no radar dos investidores? Acho que como eu bem coloquei no começo, vai ser um ano de totalmente volatilidade. E essas datas importantes, como o lançamento ali das candidaturas presidenciais, eles vão trazer essa volatilidade totalmente à tona, né? Então a gente vai ter os discursos, né, dos novos candidatos. O Flávio Bolsonaro já disse, por exemplo, que vai continuar. O Lula ainda disse também o que vai fazer, o que for preciso para ganhar essas eleições novamente, né? E aí a gente tem pessoas ali correndo por fora, né? O nosso Tarcísio de Freitas, o governador aqui do estado de São Paulo, ele já se colocou como fora, né, dessa corrida, o que o mercado colocava bastante como uma possibilidade ali, uma esperança de alguém que é mais técnico, né, de que tem essa parte técnica na frente. E essas datas-chave elas vão trazer totalmente, né, essa volatilidade, seja em altas ali, que o mercado pode gostar de uma fala ou de outra de um candidato, seja com bastante violência ali nas quedas, com uma fala que o mercado realmente vê como desastrosa para o nosso mercado. Tá? Então aqui, né, no nosso mercado de renda variável, a gente está acostumado um pouco de volatilidade nesse tipo de data. E aí a gente tem que saber lidar com o máximo com isso. Conversei com o Leonardo Delgado, Head de Alocação da Arca Investimentos. Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, Vitor. Forte abraço.